Olá, engenheiro civil concurseiro! Estamos disponibilizando para você uma videoaula gratuita sobre cabos e treliças do nosso curso online de análise estrutural. Se tiver interesse em conhecer o nosso curso, acesse nosso site. O link está na descrição do vídeo. Olá pessoal, essa é a nossa quarta aula do curso de análise estrutural. Nessa aula vamos falar sobre cabos e treliça. Primeiramente vamos trazer a definição de cabo. O que é um cabo? O cabo, por definição, é uma estrutura flexível em todos os seus pontos. Ou seja, ela é uma estrutura que não suporta carregamentos, por exemplo, de compressão. Quando você tenta comprimir um cabo, ele vem. Então é como se fosse um fio. Cabo e fio têm a mesma definição. São flexíveis em todos os seus pontos. Treliça. Treliça já é um elemento mais rígido do que o cabo. Então ele resiste a esforços de tração e de compressão. Justamente é essa a diferença entre treliça e cabo. É no tipo de solicitação em que cada um resiste. Então a treliça ela resiste aos esforços de tração e compressão e o cabo ele resiste aos esforços de somente tração. A aplicação. Por exemplo, aqui temos duas imagens. A primeira imagem traz uma ponte estaiada, então esses cabos ele ajudam no suporte dessa sustentação da ponte. E no outro, para grandes vãos, quando se deseja vencer grandes vãos, como o caso dessa cobertura, utiliza-se estruturas treliçadas. Então essas treliças, elas são rígidas e resistem a esforço de tração e compressão. E os cabos, eles resistem somente ao esforço de tração. Então vamos falar um pouco mais sobre os cabos. Então os cabos, eles suportam cargas, podem suportar cargas concentradas, né? Ou seja, suporte de carga. Então, quando se deseja sustentar algum carregamento, então temos as cargas elevadas nos cabos, ele resiste a um carregamento de tração muito grande. Então, quando se deseja suspender algum tipo de elemento ou prender alguma estrutura, se utiliza os cabos. Ou cargas distribuídas. Como são essas cargas distribuídas? Por exemplo, o peso próprio de um cabo, ele é uma carga distribuída. Então, se o cabo tiver um peso próprio muito elevado, esse peso próprio ao longo do seu comprimento deve ser considerado. Outra coisa são as pontes suspensas, como no outro slide eu trouxe a imagem da ponte suspensa. Essa ponte suspensa traz cada ponto, né, no cabo, cada ponto do cabo vai ter uma ligação, então isso é calculado como uma carga distribuída no cabo. As treliças. As treliças elas resistem apenas às cargas de compressão e tração. Os carregamentos devem ser sempre aplicados nos seus nós, ou seja, ao longo da barra não pode ter carregamento. E se tiver carregamento, este carregamento deverá ser transferido para os nós. Então, uma treliça, vamos supor, com um peso próprio elevado. Como é que eu determino o carregamento dessa treliça? Eu pego a área de influência, ou seja, metade desse carregamento da barra vai para um nó e metade para outro nó. Como exemplo, nessa figura, temos o nó A, B, C, D e E. Então, vamos supor, essa barra AB, se ela tiver um peso próprio elevado, o carregamento vai ser como? Vou pegar essa carga desse trecho, a metade de AB transferir para o nó A e a metade de AB transferir para o nó B. Então, essas cargas devem ser sempre trazidas para os nós. Esforços de tração. A minha treliça ela resiste, como já disse anteriormente, somente a esforços de tração e esforços de compressão. Como é que eu determino isso? Nós vamos ver nos próximos slides dois métodos, né, os mais conhecidos, para a determinação desses esforços. Ali eu trago uma ilustração, né, bastante interessante na aplicação de uma treliça com as barras nas horizontais e barras perpendiculares. Então, ao aplicar esse carregamento pontual na ponta da treliça, ela sofre esse tipo de solicitação. Tração nas barras superiores, nas barras diagonais ela sofre compressão e nas barras inferiores duas de compressão e as últimas barras, olha que interessante, os esforços são nulos. Os esforços são nulos por quê? Porque somente as barras dali, a barra que está na horizontal e a barra que está na diagonal já são suficientes para resistir a esse carregamento. Utiliza-se muito treliça justamente pelo fato dessa distribuição de cargas ao longo das barras. Então, pelos nós, as cargas são aplicadas nos nós e cada treliça, cada barra desse elemento suporta um determinado carregamento que vai gerar com que faça com que essa treliça suporte um carregamento elevado. Então, temos alguns tipos conhecidos de treliça
Isso vem muito daquele decoreba, às vezes, de concurso, né? De se decorar muitas coisas. Esse aqui é um desses aspectos que caem em concurso de decoreba, são os tipos de treliça. Eu trouxe apenas 3 aqui para ilustrar, mas existem diversos tipos de treliça. Vale a pena dar uma olhada em alguns livros, para poder estar observando o comportamento dessas treliças somente no visual. Então temos a treliça prática, essa treliça, a primeira treliça, a treliça Warren, que é essa segunda treliça, e a treliça Howe. Então essas 3 treliças são muito utilizadas em coberturas, em estruturas de cobertura de galpões, em estruturas de coberturas de casas também, de qualquer suporte de telhado, utilizam-se muito essas treliças. Então esses tipos de treliças, elas são interessantes o quê? Já são padronizadas. Então quando se vai dimensionar, geralmente estruturas metálicas ou estruturas de madeira, essas treliças elas já são padronizadas. Então é importante ter esse conhecimento desses tipos de treliça, e até porque nos concursos eles cobram muito, como eu já vi diversas questões, perguntando o tipo de treliça, que treliça é essa, qual é a função dessa treliça, onde ela é melhor utilizada, quais são os esforços dessa treliça, qual elementos é compressão, qual elemento sofre tração. Então é importantíssimo ter o conhecimento, né, do tipo de treliça. Então vale a pena lá decorar, são poucas, 8, 10. Então é bom decorar, dar essa lida para poder ter esse conhecimento e porventura vir cair na prova. É uma questão relativamente fácil, que somente decorar, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre o método, né, para dimensionamento desses elementos. Então, o método dos nós, que é muito conhecido, ele serve tanto para estruturas espaciais como para estruturas planas. O que esse método nó diz? Ele diz que se uma estrutura está em equilíbrio, todos os seus nós estarão. Então, vamos aqui um exemplo, o nó A. Então, vamos analisar o nó A. O nó A nessa estrutura, ele possui a força FAB, que é a força da barra AB. Ele possui a força FAD, que é a força da barra AD. Ele possui a VA, que é a força do meu apoio, olhando ali que o meu apoio é um apoio fixo. Então eu tenho uma força VA, que é a vertical no ponto A, e a força HA, que é a horizontal no ponto A. Então eu tenho no ponto A, então aqui a minha figura embaixo aqui, o meu ponto A, ele determina todas as forças que está agindo na minha treliça no ponto A. Então eu tenho VA, HA, FAB e FAD. Então, se o meu ponto está em equilíbrio, basta fazer o quê? O somatório de forças iguais a 0. Então, se o ponto está em equilíbrio, o somatório de forças tem que ser 0. Então, para o meu somatório de forças ser igual a 0, o que eu faço? Geralmente, o recomendado, né, que eu sempre faço, é o quê? É decompor sempre todas no mesmo eixo. Então, eu pego o meu FAB, que está formando um ângulo ali com a minha horizontal, e decomponho essa força em FADX e FADY. E o meu FAB é a mesma coisa, eu decomponho ele na direção X e na direção Y. E depois eu faço esse somatório de forças. Outro exemplo ali é o ponto B. No ponto B nós temos uma carga externa, então ela está representada ali a carga externa. Tem representado também a minha força FBD. Tenho representado a minha força FBE. Tenho a minha força FAB, que é da barra AB. E tenho a minha força FBC, que é da minha barra BC. Outro método também conhecido é o método de Ritter, ou chamado método das seções. Como é que esse método funciona? Também por equilíbrio. Se a minha barra está em equilíbrio, todos os elementos têm de estar em equilíbrio. Então esse método funciona como? Eu faço uma seção. Então esse meu corte que apareceu em azul ali é um corte na minha treliça. Pode ser feito em qualquer parte da treliça. Se ela está em equilíbrio, todos os seus pontos estão em equilíbrio. Então, ao seccionarmos a minha treliça ali e olharmos a parte esquerda da minha treliça, então é o que vemos aqui embaixo, o meu nó A, ele possui o quê? A força FBC e a força FAB. Então, elas se tornam reações externas. Lembra o que eu disse anteriormente? Elas eram reações internas e agora são reações externas. Como eu faço agora para determinar essas reações? Eu posso fazer somatório de forças também em uma direção igual a 0, ou eu posso utilizar a minha estrutura real, antes do corte, que é a minha que aparece aqui em cima, em fazer somatório de momento em qualquer ponto dessa estrutura. Então, no meu corte que eu mostrei aqui, no nosso ponto A que está sendo analisado, eu posso fazer um somatório de momento no meu ponto B. Então, no meu ponto B, o somatório de momento é igual a 0, o que eu vou ter no meu ponto B? Eu vou ter que FBC vai ser 0, que ele está perpendicular ao ponto, então o momento é 0, e eu vou ter que achar somente a direção FAD perpendicular ao meu ponto para determinar essa força. Então esse método de Ritter, ele é muito utilizado
em treliças que possuem muitos nós, então não vale a pena você ficar calculando para cada nó o esforço solicitante. Então outro exemplo aqui, um outro corte. Então temos aqui um outro corte e vamos analisar a nossa treliça da parte direita agora. Então temos ali, ó, cortando essa treliça nesse ponto, as barras que vão aparecer são FBC, a minha FBE ali, ó, BE e a minha FDE. Então são essas barras que aparecem no corte da minha treliça. Então vamos para determinação dos deslocamentos. Então, nesses slides anteriores aqui, nós determinamos o quê? Os esforços da treliça. Então, com isso, ó, se eu calcular o meu FBC, ele vai ser de tração ou compressão. Geralmente, também não disse, geralmente eu coloco todos, que é um método que eu acho melhor, colocar todos os esforços como se fosse de tração. Todos saindo, a setinha saindo da barra. Então, isso representa que o esforço é de tração. Então, eu calculo. Quando eu for calcular e esse resultado der negativo, o que isso quer dizer, esse sinal? Ele quer dizer que o meu sentido que eu adotei para a minha força está errada, é sentido contrário. Ou seja, se eu botei todos tração, o que deu negativo vai ser de compressão. Então essa é a estratégia que eu desenvolvi para poder facilitar, né, nessa determinação, se é o esforço de tração ou se é o esforço de compressão. Então devemos treinar isso, né, treinar esse equilíbrio para poder determinar de maneira correta esses esforços. Então analisar na barra, fazer o somatório, eu boto tudo tração. Deu negativo, é de compressão. Deu positivo, tá certo, então é tração. O que nós podemos calcular também? Podemos determinar os deslocamentos da minha treliça. Como é que eu calculo os deslocamentos da minha treliça? Então, o deslocamento pelas as forças que estão atuando. Então, a fórmula é essa. Deslocamento é FLEA. O que é isso? Isso vem aquela regrinha básica da lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? Tensão, módulo de deformação, vezes... tensão é igual módulo de deformação vezes deformação específica. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos que o nosso F é a força, o A é a área, onde força sobre área é a tensão, então pode substituir essa fórmula, podia ser tensão L sobre E, né? Eu posso substituir, porque F sobre A é tensão. Então a fórmula a deformação é FL sobre A. O que é cada termo desse? F é a força, é o esforço solicitante da barra, L é o seu comprimento inicial, E é o módulo de deformação longitudinal e A é a área. Então eu tenho um módulo de deformação longitudinal e tenho a área, isso são as propriedades do material. Esse EA é chamado de módulo de rigidez. Então eu tenho a E, tenho um módulo de deformação longitudinal, tenho a área, tenho o esforço e tenho o comprimento da treliça, eu consigo determinar qual foi o deslocamento dessa treliça devido à força. E devido à variação de temperatura? Devido à variação de temperatura, os esforços são calculados por alfa LDT. O que é cada termo deste? O nosso alfa é uma propriedade térmica do material, é o coeficiente de dilatação térmica do material. O meu L é o comprimento e o ΔT é a variação da temperatura. Por que eu trouxe essas fórmulas no final agora, já na sua versão final, não trabalhando desde o início até a chegar na origem da fórmula? Porque geralmente nessas questões de concurso, eles pedem os esforços da treliça e pedem qual foi a deformação da barra tal. Então você com a fórmula já em mente, esse FL sobre A é fácil. Você vai determinar o esforço solicitante daquela barra e vai jogar na fórmula, então é só substituir na fórmula. Então são somente essas duas fórmulas, que é a fórmula de deformação de deslocamento devido à força e de deslocamento devido à variação de temperatura. Vale lembrar o seguinte, a temperatura ela só gera deformação caso a minha estrutura seja hiperestática. Então tem que lembrar isso, se a minha estrutura não for hiperestática, ela não vai gerar essa deformação no meu elemento. Por que não vai gerar? Porque a minha estrutura, se não for hiperestática, ela fica livre para se deformar. Então ela ocorre somente um alongamento da estrutura e não uma deformação da minha estrutura. Mas isso é só trazendo aqui uma coisa a mais, né, para vocês poderem tá acertando essas questões que envolvem esses deslocamentos. Então, a partir do momento que determinamos a treliça, todos os esforços normais de tração ou compressão, podemos calcular com as propriedades do material os seus deslocamentos devido à força e à variação de temperatura. Então é isso, pessoal. Acabamos aqui a nossa quarta aula. Nas próximas aulas já vamos trazer um conteúdo mais aprofundado sobre os outros conteúdos do curso.